Bom dia, irmãos. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, de uma maneira muito especial. Bom dia, graça e paz. Vamos abrir. Hoje a gente vai interromper um pouquinho a nossa sequência de estudos. E nós vamos fazer um estudo avulso. Hoje seria um estudo para o Dia do Jovem Presbiteriano, como essa situação que nós estamos vivendo impossibilitou que tivéssemos esse estudo. Nós tivemos um evento ontem com os jovens e vamos fazer um estudo avulso hoje. Então, eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Epístola de Paulo aos Romanos. Esse é um dos capítulos que eu mais gosto da Bíblia. É um dos que mais fala ao meu coração. E espero que fale o coração dos irmãos também. Nós vamos estudar dos versos 12 ao verso 17. Mas eu acho importante a gente ler o capítulo todo. Amém? Então vamos ler, para começar, do verso 1 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós adoramos a Ti, bendizemos pela maravilha que o capítulo 8 de Romanos nos expõe. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor significa para nós, pela relação maravilhosa que podemos ter. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe ao Teu povo esta manhã, que ao meditarmos na Tua palavra, possamos crescer em Ti, possamos aprofundar nosso relacionamento contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só tomar um pouquinho mais de água aqui. Meus irmãos, nessa crise do coronavírus, nessa pandemia na qual nós entramos numa situação de isolamento social. E isso potencializa casos de depressão. Pessoas que já são naturalmente depressivas podem
pode agravar o quadro delas, essa situação. Idosos, por exemplo, que já são naturalmente mais vulneráveis à tristeza, necessitam do apoio da família, necessitam de estar próximos ali dos filhos, dos netos, agora estão isolados. E isso coloca em risco a saúde emocional desses idosos, porque a gente os isola pensando em livrá-los do Covid-19, mas às vezes nós podemos estar prejudicando a sua saúde emocional. Então, é um equilíbrio muito cuidadoso, muito sensível que a gente tem que buscar. Muitas pessoas que moram sozinhas podem sofrer com isolamento também. E nós temos aqui registros que aqui no Brasil aumentaram em 431% os relatos de brigas de casal. Então, essa situação ela tem trazido muitos problemas para o nosso emocional. Mas essa situação de isolamento social, ela pode nos prejudicar com relação ao outro, mas nós não podemos ficar isolados de Deus. Esse isolamento social, ele não pode nos afastar de Deus. O isolamento, ele é social, mas não é isolamento de Deus. E estarmos em uma conexão íntima com o nosso Deus pode prevenir tudo isso. Pode prevenir contra a depressão, vai prevenir contra que o idoso fique ali chateado porque está longe da família, e o Senhor pode confortá-lo. As brigas de casais, eu tenho alguns relatos, temos relatos de aumento nas brigas de casais, mas eu também já ouvi relatos de famílias que se aproximaram mais com esse isolamento social, porque passaram mais tempo juntas. Bom, para que nós passemos bem por essa situação, irmãos, é importante que nós aumentemos a nossa comunhão com Deus. E é por isso que eu quero falar hoje com os irmãos, à luz de Romanos 8, do verso 12 ao verso 17, eu quero falar da vida íntima com o Pai, visando que você aumente a sua intimidade com o seu Pai do céu. Então, vamos prosseguir para o nosso estudo. Em primeiro lugar, irmãos, a vida íntima com o Pai, ela é uma dívida que dá lucro. Olha o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. É importante a gente perceber primeiro que esse versículo ele está fazendo uma conexão com o restante da carta de Paulo. Em todo o livro de Romanos, Paulo fala da queda do homem, Paulo fala da situação em pecado em que o homem está, Paulo fala da salvação que nós temos em Jesus, fala da nossa relação com a lei, fala do homem sem Deus que está sujeito à lei. E aqui no capítulo 8, ele fala da condição do crente que é sem condenação, ele está livre da lei do pecado e da morte, e agora está sob a lei do Espírito da vida. Ele fala do Espírito Santo que habita em nós. Então, para nós entendermos bem esse trecho, nós precisamos fazer uma conexão com o que está antes. Por isso que nós lemos todo o capítulo 8. Então, nós podemos fazer assim, pegarmos as verdades que Paulo apresenta no capítulo 8 e ligarmos a esse versículo. Então, olha lá no verso 1, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a gente vai lá para o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. No verso 2, Paulo fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Verso 3, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Assim, pois, irmãos, somos devedores. O que nós vamos estudar aqui, irmãos, é uma consequência da salvação que nós temos em Jesus. É uma consequência do Evangelho. É o portanto. Aqui Paulo começa a apresentar as conclusões que a gente pode tirar de tudo que ele expôs.
Então, a primeira consequência é que nós somos devedores. Por isso que a vida íntima com o Pai, ela é uma dívida. Nós somos devedores não à lei, mas somos devedores a Deus. Irmãos, isso é importante nós termos em mente, porque a gente pensa que, uma vez salvos, nós estamos livres para viver do jeito que nós quisermos. Mas Paulo está dizendo muito claramente, nós somos devedores. Nós somos devedores, sim, mas nós não somos devedores à carne. Nós não somos devedores à carne. O que Paulo está falando é que nós não estamos mais obrigados a viver segundo a carne. A situação do crente, a situação do Filho de Deus é de que ele agora está livre para viver sem satisfazer as concupiscências da carne. Ele está livre para viver sem pecar. A questão do crente é que ele pode agora não pecar. Não é que nós nunca mais pecaremos, não é que nunca mais o crente vai pecar, mas é que agora ele está livre para não pecar. Que é uma situação que o não crente, da qual o não crente não desfruta. O não crente não tem a opção de não pecar. Aquele que não está livre da condenação, aquele que não está livre da lei, do pecado e da morte, ele não pode não pecar. Tudo o que ele faz é pecado. Tudo o que ele faz é em dívida, uma dívida para com a carne. Mas nós não somos mais devedores à carne, irmãos. Agora nós somos devedores ao Espírito. E agora nós somos constrangidos, nós temos a obrigação de viver para Deus, de não mais satisfazer as concupiscências da carne, mas satisfazer o Espírito. A vida íntima com o Pai, ela então exige que nós caminhemos no Espírito. Ela exige que nós saiamos assumamos essa posição nova em que nós não somos mais devedores à carne, mas somos devedores ao Espírito, devedores a Deus. É assim que nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, a vida íntima com o Pai, ela é morte que traz vida. Verso 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo está dizendo que aquele que vive para satisfazer as concupiscências da carne, ele está caminhando para a morte. Então você, meu irmão, que está em casa, e você aí pensa que é crente, mas você está vivendo só para a carne, você está caminhando para a morte. É o que a palavra de Deus está nos dizendo, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que está nos dizendo. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito você mortifica a carne, os feitos do corpo, você certamente vive. O caminho para a vida é o caminho da morte. A morte aqui, Paulo usa essa palavra de mortificar. Ela simplesmente nos mostra, ela significa matar. Nós devemos matar os feitos do corpo. É simples assim, é matar. E matar, irmãos, infelizmente dói. Matar dói. Matar a nós mesmos dói. Dá insegurança. Matar a nós mesmos é uma situação desconfortável. É por isso que é mortificar. E mortificar os feitos do corpo. Então, o que Paulo está dizendo muito claramente e simplesmente é: pare de fazer. Pare de fazer, de cumprir os feitos do corpo. Pare de cumprir os feitos da carne. Pare de andar segundo a carne. Se você parar de andar segundo a carne, você vai caminhar para a vida. A cultura evangélica hoje em dia, ela às vezes nos leva a crer que a vida cristã, ela tem que ser uma vida confortável. Às vezes a gente pensa que tem muita gente que espera
aparecer nela a vontade de abandonar certos pecados. Às vezes a gente fica esperando uma situação que nos leve a isso, que nos force a abandonar os pecados, que nos force a abandonar os feitos da carne. Mas a verdade é que essa situação não vai aparecer. A vontade de abandonar os feitos da carne não vai aparecer. Quem é que tem vontade de morrer? Ninguém tem vontade de morrer. E abandonar os feitos da carne é isso, é morrer. Dói, é desconfortável, é ruim. Mas é isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer, se quisermos receber a vida. Às vezes nós esperamos que outras pessoas, que uma circunstância externa, nos leve a abandonar o pecado, mas isso tem que ser uma atitude nossa. O mortificar aqui é um verbo, então é uma ação sua. É uma ação sua de mortificar os feitos do corpo. Você que tem que mortificar isso. Você que tem que mortificar a sua própria carne. Caminhar no Espírito, irmãos, então, é um verdadeiro assassinato contra você mesmo. Você assassina a si mesmo, você assassina os seus próprios feitos. Ao contrário de outras religiões que prometem recompensas quando você mata outros, o cristianismo, Cristo nos oferece a vida se nós matarmos a nós mesmos. A vida íntima com Deus, então, irmãos, ela exige morte. Morte de nós mesmos. Morte dos feitos da carne, dos feitos do corpo. Mas, em terceiro lugar, a vida íntima com o Pai é também andar, mas é ser levado. Então, esse versículo, verso 14, que nós vamos ler, vai me permitir desfazer um possível mal-entendido. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual que seria o mal-entendido que poderia ter ocorrido? É que você pode entender que se você abandonar os seus pecados, entre aspas, se você parar de cometer pecados, se você viver uma vida casta, você vai receber a vida por causa disso. Mas Paulo está nos mostrando aqui nesse versículo que não é bem isso. Aquele que é guiado pelo Espírito, na verdade, ele é aquilo que identifica o Filho de Deus. Paulo aqui está nos mostrando que é uma identificação. A pessoa que é guiada pelo Espírito é uma forma de você identificar quem é filho de Deus. Então você não anda no Espírito para ser filho de Deus. Você anda no Espírito porque você é filho de Deus. Então, primeiro você é filho de Deus. Você é feito filho de Deus. E qual que é uma identificação disso? É que você é guiado pelo Espírito. A palavra aqui guiado é o sentido de conduzido, dirigido. João Calvino ele faz uma associação desse guiar, desse conduzir, com um cego que é levado por outras pessoas para onde ele não sabe para onde está indo. E assim é o Espírito Santo, irmãos. Assim nós devemos ser com o Espírito Santo. Ele nos leva para onde Ele quer. Às vezes a gente não consegue ver para onde Ele quer chegar. Às vezes a gente não consegue saber o que Ele quer da nossa vida, mas nós somos guiados pelo Espírito, nós somos guiados pela vontade dEle. E assim que deve ser o Filho de Deus, ele deve ser conduzido pelo Espírito Santo, e não pela carne, não pelos seus próprios desejos. Ele não pode ser conduzido pelas suas necessidades momentâneas. Às vezes tem pessoas que a gente vê, são guiadas por instintos. Os instintos mais baixos, mais inferiores de que o homem pode desfrutar, são aqueles que guiam a pessoa. E o Filho de Deus não pode ser assim. Ele não pode ser guiado pelas concupiscências da sua carne. Ele não pode ser guiado pelo que ele sente. Ele não pode ser guiado pela sua própria cabeça, nem por isso, nem mesmo pela sua própria mente. Ele deve ser guiado pelo Espírito Santo. Você quer saber se você é um verdadeiro filho de Deus? Você quer saber disso? Uma das coisas que você pode olhar é isso. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, qual que é o peso da palavra de Deus na sua vida? Qual que é a importância que você dá para a vontade de Deus? Quando a palavra de Deus diz, não faça isso, ou quando a palavra de Deus diz, faça aquilo, qual que é o peso disso na sua decisão?
Qual que é o peso disso nos seus passos? Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Não fique esperando Deus colocar no seu coração uma suposta vontade de caminhar para certa direção ou para outra. Deus já revelou toda a sua vontade na palavra. Então pegue a Bíblia, leia e cumpra o que Deus mandou. Isso é o que caracteriza os filhos de Deus. Não tem para onde correr, irmão. Não tem para onde nós corrermos. Se formos feitos um dia filhos de Deus, a nossa única opção é sermos guiados pelo Espírito, é sermos conduzidos, dirigidos por Ele, levados. Nós andamos, por isso que a vida íntima com o Pai é andar, mas é ser levado. Nós andamos, mas na verdade nós estamos sendo levados pelo Espírito Santo. Nós somos conduzidos por Ele. Lembre-se dessa ilustração de Calvino, um cego que é levado pela mão por alguém, para onde às vezes ele não quer ir. Mas confiados no Espírito Santo, nós sabemos que é o melhor. Nós sabemos que estamos caminhando rumo à vida. Às vezes a gente não quer, mas devemos lembrar que o caminho pelo qual o Espírito Santo nos leva é o caminho da vida. E o caminho que às vezes nós queremos seguir é o caminho da morte. A vida íntima com o Pai, irmãos, então é andar por onde às vezes nós não queremos, mas andar por onde o Espírito Santo quer. Em quarto lugar, a vida íntima com o Pai é um choro que dá consolo. Verso 15 e verso 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Por que nós fazemos isso tudo? Por que nós nos daríamos a situação tão difícil, a situação tão dolorosa às vezes de mortificar os feitos do nosso corpo, mortificarmos a nossa carne, matarmos ela, matarmos a nossa própria vontade? Por que fazer isso? A resposta está aqui no verso 15. A resposta é que nós recebemos um espírito novo agora, que é o espírito de adoção, não mais o espírito de escravidão. O crente não é mais um escravo. É isso que Paulo está nos dizendo. E ele não precisa mais viver com medo, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. A palavra aqui para atemorizados é uma palavra que denota medo, mas o sentido original dela, na palavra que deu origem, a palavra que nós traduzimos por atemorizados, ela tem um sentido de um sentimento de inadequação, que afasta você, que faz você querer fugir. Então o espírito de escravidão nos faz querer fugir de Deus, nos faz querer fugir das situações, nos faz estar com medo, nos sentir inadequados. É exatamente o contrário de intimidade. Quando você é escravo, você vive com medo. Você vive com medo da punição. Você vive com medo do seu Senhor. Mas quando você é filho, quando você é adotado, você tem uma situação diferente. Nós recebemos o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra aqui para clamar, ela é gritar, é chorar, chorar em alta voz, é exclamar em alta voz, é você se quebrantar. Então, o espírito de adoção nos possibilita chegar para Deus e chorarmos. Então, nós não vivemos mais com medo, mas quando estamos com medo, nós podemos nos achegar a Deus e chorar para o nosso Pai. Abba, Pai. Abba é uma palavra que tem é pai no sentido carinhoso, é como se fosse o papai nosso, como papai em português. E nós podemos chegar para o nosso papai, para o nosso Abba, Pai, e chorar com Ele. É essa intimidade que nós temos por sermos filhos de Deus. É essa intimidade que o espírito de adoção nos concede.
Note bem que o paralelo que Paulo faz entre o medo que o espírito de escravidão dá, e o choro, mas é um choro reconfortador que o espírito de adoção dá. É um choro como de uma criança. Você já deve ter visto uma situação de uma criança que às vezes se machuca e tá tudo bem, ela só se assusta, mas na hora que vê a mãe, ela começa a chorar. Na hora que vê o pai, ela começa a chorar porque ela está buscando ali o conforto, está buscando ali quem pode socorrê-la. Ela viu que alguém pode socorrê-la e ela está buscando isso. E nós podemos ter essa mesma intimidade com o nosso Abba Pai, que é o próprio Deus. Mas essa intimidade, ela reflete em tudo que nós vimos agora. É uma dívida, não a carne. É mortificar os feitos do corpo, andar no Espírito. É ser guiado pelo Espírito, ser levado por Ele. Vem tudo no pacote. A intimidade que te permite chamar Deus de Pai, de Papai, de Abba Pai, ela vem com tudo isso no pacote. Mas lembre também, porque ela vem com a vida no pacote e não com a morte. Não é maravilhoso que Deus seja aquele Deus terrível a quem nós devemos temer, que de quem os anjos escondem o seu rosto, o Deus terrível que vai lançar os pecadores e o diabo no inferno, mas nós podemos chorar para Ele e sermos carregados, sermos socorridos por Ele como um filho é socorrido pelo Pai. Não é maravilhoso que o Rei do Universo, que comanda todas as coisas, seja também um Pai a quem nós podemos recorrer sempre que nós precisamos? Meu irmão, minha irmã, se você está com medo, se você está triste, se você não sabe o que vai vir, se você está olhando para essa pandemia e está desconsolado, está com medo do futuro, chore nos braços do seu Abba Pai. Chore com Ele. Ele é tudo o que você precisa para sentir conforto. Ele é tudo o que você precisa para ser consolado. Nós não precisamos dar com medo, porque Deus nos dá consolo quando nós choramos com Ele. No verso 16 ainda, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse versículo, fazer apenas um breve comentário, ele nos permite rebater a ideia de que não é possível a um cristão saber se ele é um verdadeiro filho de Deus. Na verdade, o Espírito ele dá esse testemunho maravilhoso dentro de nós. Então, nós podemos olhar para aquele, se nós andamos no Espírito, para termos um sinal, se nós somos realmente filhos de Deus, mas o Espírito Santo ele testifica dentro do nosso coração. Então, aquele que é filho de Deus, ele recebe esse testemunho maravilhoso. Em quinto lugar, a vida íntima com o Pai é sofrer para obter glória. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nossa filiação de Deus é para todos os efeitos. Não é só para a gente poder ter o conforto com Ele, o conforto nos braços de Deus nessa vida. Nós somos filhos adotados e temos também direito à herança. É isso que Paulo está nos falando, mas essa herança ela tem duas coisas. A primeira é sofrimento. Nós, como Cristo sofreu, recebemos também sofrimento. Isso está dentro da nossa herança. Faz parte do pacote de ser filho de Deus. Sofrimento por amor a Deus, sofrimento pelo Evangelho. Sofrimento como Cristo sofreu na cruz, como Cristo foi açoitado, como Cristo foi cuspido, foi esmurrado, como Cristo teve que carregar sua cruz
Nós, como cristãos, estamos também sujeitos a isso. Nós estamos sujeitos a sermos perseguidos. Nós temos visto muitas notícias de a perseguição sendo agravada na China, a perseguição aos cristãos. O governo comunista tem tomado cada dia mais medidas contra os cristãos, tolhindo sua liberdade de cultuar a Deus, de pregar a palavra de Deus. Essa semana, peço desculpa aos irmãos, eu não fui verificar, mas eu vi uma manchete dizendo que lá na China o governo está forçando as igrejas a pregarem o comunismo dentro das igrejas. Mas a interferência do Estado lá nas igrejas não é novidade para ninguém. Então, meus irmãos, faz parte do pacote os sofrimentos por amor ao Evangelho. Quantas pessoas já deram sua vida pelo Evangelho ao longo da história? Quantas pessoas têm dado a vida pelo Evangelho ainda hoje? Têm morrido simplesmente por serem cristãos. Os cristãos, há dados que mostram que os cristãos são... A religião cristã é a religião mais perseguida na humanidade, em todo o mundo. E nós aqui no Brasil, pensamos que às vezes isso nunca pode chegar até nós, mas isso pode chegar sim até nós. Essa situação que nós estamos vivendo, de não podermos nos reunir, até onde isso é legítimo, nós devemos nos perguntar. Até onde o Estado pode determinar o que a igreja pode e não pode fazer. Mas aí você pode pensar, mas tenha cuidado com a saúde. Tá tudo bem, mas a gente não vive dizendo que nós não estamos dizendo aqui que nós devemos mortificar o corpo. Nós não dizemos que o espírito vale mais do que o corpo. O nosso Senhor não nos disse que importa entrar na vida maneta, sem um dos braços, sem uma das pernas, do que, com todos os seus membros, ser lançado no inferno? Não foi isso que o Senhor nos ensinou? Até que ponto nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho, sofrer por amor a Deus? Isso está incluso na nossa herança também como filhos. Mas esse sofrimento também, se com ele sofremos, verso 17, também com ele seremos glorificados. Nossa herança também é de glória. Cristo recebeu a glória depois do sofrimento e a glória está reservada para nós. E nós já desfrutamos dessa glória aqui nessa vida presente. Nós recebemos a glória, recebemos essa herança já quando vemos o Evangelho mudando as nossas vidas, nos trazendo paz, nos trazendo alegria, enchendo os nossos corações de paz. Quando nós vemos uma pessoa sendo transformada pelo Evangelho, quando nós vemos a igreja com suas boas obras, socorrendo pessoas que estão necessitadas, nós estamos já recebendo herança de glória. Mas há uma glória muito maior, que é para ela que eu quero chamar a sua atenção, irmãos. A glória da ressurreição. E é ela que Paulo destaca aqui no capítulo 8. Um dia nós seremos ressuscitados, e com Cristo nós reinaremos. Essa é a maior glória que nós vamos receber. Não, diante dessa glória, meu irmão, minha irmã, qualquer sofrimento se torna pequeno. Você pode perder o que você quiser. Você pode ser lançado em uma fogueira por amor a Cristo. Mas a glória da ressurreição vale isso. E vale com sobras. E vale muito mais. Essa é a nossa herança. A herança de glória. A herança de sofrimento e herança de glória. Para finalizar, irmãos, eu quero reiterar, enfatizar e fazer umas breves aplicações. Essa palavra é um chamado para que você examine sua vida. Essa palavra de hoje é um chamado para que você examine como tem sido sua relação com Deus, especialmente nesse tempo de Covid-19. Você está sem vir à igreja, está aí assistindo culto, desleixado, sem camisa, comendo, que eu sei que tem gente que faz isso. Como é que está a sua relação com Deus? Como é que está a sua intimidade com seu Pai? Ela tem se aprofundado
ou você está se afastando aos pouquinhos do Senhor? Em segundo lugar, Tim Keller diz o seguinte no livro dele, Oração: conhecer melhor a Deus é do que necessitamos acima de tudo, se pretendemos enfrentar a vida, sejam quais forem as circunstâncias. Não passe por situações difíceis, meu irmão. Não passe pelo medo do futuro. Não passe por nenhum problema sem desfrutar da comunhão maravilhosa, da intimidade maravilhosa que você pode ter com Deus. O Deus que lhe permite chorar e chamá-lo de Abba Pai. Que o Senhor nos abençoe.